Imagine por um momento que você pudesse sentir todas as emoções do mundo como se fossem suas. Cada alegria, cada tristeza, cada medo, cada explosão de raiva se torna um eco em sua mente. Essa capacidade não é um simples traço de personalidade, é um fenômeno profundo e complexo. Você é o que se chama de empata. Você percebe, absorve, compreende. Mas dentro dessa capacidade única reside um paradoxo. Quanto mais você sente, maior a probabilidade de se perder. Carl Jung, o grande explorador da alma humana, nos alerta. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essas palavras ressoam com particular intensidade quando falamos de empatia. Porque ser empático não se trata apenas de compreender os outros. Muitas vezes, trata-se de se dissolver nas emoções alheias, a ponto de esquecer quem você realmente é. Quantas vezes você sentiu a dor de outra pessoa como se fosse sua e, mesmo assim, quando precisou de ajuda, ninguém percebeu sua angústia? Quantas vezes você doou sua energia ilimitada até que não restasse mais nada para si mesmo? Vivemos em uma sociedade que glorifica o altruísmo superficial. Admiramos a gentileza, mas raramente a sabedoria de estabelecer limites. Louvamos aqueles que se entregam totalmente aos outros, mas esquecemos de celebrar aqueles que sabem escolher a si mesmos, que sabem dizer basta e proteger sua própria luz. O empata frequentemente se encontra nessa tensão, o desejo sincero de ajudar os outros e a necessidade vital de se proteger. Então, vamos nos fazer uma pergunta fundamental. O que aconteceria se o empata finalmente decidisse escolher a si mesmo? O que aconteceria se, pela primeira vez, você parasse de buscar validação externamente e começasse a olhar para dentro, para reconhecer seu próprio valor? Imagine esse momento. Imagine o poder silencioso de escolher sua própria luz. Isso não significa abandonar os outros. Não significa se tornar frio ou distante. Significa entender que sua energia, suas emoções e seu espírito têm valor intrínseco. Significa que o autocuidado não é um ato de egoísmo, mas um ato de sobrevivência psicológica e emocional. Ao longo da história, muitos filósofos e pensadores tentaram expressar essa verdade em palavras. Sócrates disse: "Conhece-te a ti mesmo." Mas quantas vezes essas palavras foram ignoradas em nome da compaixão, em nome do dever, em nome do amor ao próximo? O empata é um mestre da atenção, capaz de sentir a nuance de um olhar ou a vibração de uma voz, mas também é prisioneiro dessa atenção. Sua mente se satura de emoções que não lhe pertencem, e seu coração se cansa de dar sem receber. E, no entanto, essa mesma habilidade pode se tornar sua maior força, desde que a redirecione. Quando o empata escolhe observar, compreender e respeitar a si mesmo, ele cruza uma fronteira invisível, mas crucial. Deixa de ser um mero receptáculo para as emoções dos outros e se torna mestre de seu próprio mundo interior. Descobre que a liberdade não é dada pelo mundo externo, mas nasce da autoconsciência. Então, eu lhe faço estas perguntas diretamente. Dedo indicador apontando para a direita: quantas vezes você sacrificou seus próprios desejos, paixões ou necessidades para agradar outra pessoa? Dedo indicador apontando para a direita: quantas vezes você concordou em se perder nos problemas de outras pessoas, esperando que seu sacrifício fosse reconhecido ou apreciado? Dedo indicador apontando para a direita: e quantas vezes você sentiu um vazio profundo, um cansaço inexplicável, ao perceber que ninguém vê o que você deu? Esta exploração não se limita a uma observação psicológica. É um convite à transformação interior. Porque a autoescolha não é um momento isolado. É um processo, uma série de decisões conscientes que nos permitem reconstruir nossas mentes, recarregar nossas energias e nos reconectar com nossa verdadeira essência. É uma revolução silenciosa, porém poderosa. É o momento em que o empata deixa de ser uma extensão dos outros e começa a se tornar uma entidade completa, autônoma e consciente. E essa transformação tem consequências profundas. Ela afeta não apenas a maneira como você interage com os outros, mas também a maneira como você percebe a sua própria vida. Quando você começa a escolher a si mesmo, torna-se capaz de criar limites saudáveis, dizer não sem culpa e doar sua energia intencionalmente, em vez de por obrigação. Você aprende a ouvir a sua própria voz, reconhecer as suas próprias necessidades e honrar as suas próprias emoções. Imagine o poder deste momento. Uma mente empática que deixa de ser um mero espelho para o mundo e começa a se tornar seu próprio farol. Um coração que,
pela primeira vez, se nutre antes de nutrir os outros. Uma mente que deixa de se dispersar e começa a se concentrar em sua própria luz. Este é o momento que exploraremos hoje. Este é o momento em que o empata escolhe sua própria liberdade, seu próprio valor, em última análise, sua própria vida. Ser empático é uma experiência bela e exaustiva. É um presente precioso, mas também um fardo invisível. Imagine caminhar em um mundo onde cada emoção ao seu redor se torna uma vibração em seu próprio corpo. A alegria de um ente querido o eleva, a tristeza de um estranho o domina e a raiva de um colega pode ofuscar seus momentos mais brilhantes. Você se torna um espelho vivo das emoções dos outros. E, nesse papel de espelho, é fácil esquecer que você também tem seus próprios reflexos para observar. Cada emoção que você absorve deixa um rastro, às vezes imperceptível, mas persistente. Um sorriso forçado, uma lágrima reprimida, uma crítica silenciosa, tudo se infiltra no seu mundo interior e se acomoda nele. Você começa a sentir os limites entre você e os outros como tênues, e seus próprios sentimentos se perdem no fluxo daqueles que você absorve ao seu redor. Essa intensidade pode criar uma fadiga invisível, uma exaustão psicológica que poucos conseguem compreender, muito menos ver. Sócrates nos lembra: conhece-te a ti mesmo. Estas palavras não são apenas um convite à filosofia, mas um guia prático para o empata. Pois, se você não se conhece, se não reconhece seus próprios desejos, medos e limitações, como poderá navegar no mar das emoções dos outros sem se afogar? Pergunte a si mesmo honestamente. Dedo indicador apontando para a direita quando foi a última vez que você realmente ouviu seus próprios desejos, seus próprios medos, suas próprias limitações, sem filtrá-los pelo prisma do que os outros sentem? Para muitos empatas, essa pergunta provoca uma leve tontura, um silêncio interior que diz muito sobre o tempo gasto sacrificando-se, esquecendo-se de si mesmo, absorvendo sem receber. Ser empático não significa apenas sentir profundamente. Também carrega uma imensa responsabilidade: gerenciar essas emoções, compreendê-las e não deixar que elas o definam ou o sobrecarreguem. Porque quando você absorve a dor dos outros indiscriminadamente, você começa a carregar um fardo que não é seu, e isso pode afetar sua saúde mental, sua energia e até mesmo sua identidade. E, no entanto, escolher a si mesmo não significa tornar-se egoísta. Essa distinção é crucial. O empata que escolhe a si mesmo não abandona os outros. Não se torna frio ou indiferente. Pelo contrário, fortalece sua capacidade de oferecer compaixão genuína. Mas essa compaixão é consciente, intencional, acima de tudo, sustentável. Não se baseia em exaustão ou sacrifício, mas em um delicado equilíbrio entre cuidar dos outros e cuidar de si mesmo. Imagine um rio caudaloso, porém canalizado. Se transbordar sem controle, inunda as margens e destrói tudo em seu caminho. Mas, quando canalizado, torna-se uma fonte de vida e prosperidade. Da mesma forma, um empata precisa aprender a canalizar suas Imagine por um momento que você pudesse sentir que todas as emoções do mundo é preciosa e fossem suas. Ao se respeitar, cada alegria, torna-se capaz de trazer uma luz mais clara e estável para de raiva se torna um eco em sua mente. O processo de autoescolha essa capacidade começa com um simples traço de personalidade, revelador. É um fenômeno pode ser a recusa em responder imediatamente às necessidades dos outros ou a decisão de se permitir tempo para silêncio, meditação, mas dentro dessa capacidade ser tão simples quanto dizer não a um pedido que o esgotaria emocionalmente, maior a probabilidade de se sentir a própria dor sem minimizá-la para proteger da alma humana, nos alerta. Essas pequenas decisões, quem olha para fora sua mente, quem olha para dentro para um forte bem-estar interior. Essas palavras ressoam nos relacionamentos da sua vida quando falamos de empatia. Deles foram marcados porque por ser desequilíbrio não se trata apenas de compreender os outros. E energia eram muitas vezes trata-se de se dissolver nas emoções alheias em troca, a ponto de esquecer quem você realmente é. Quantas vezes são indicadores, a dor de outra pessoa como sistema emocional precisa de proteção. Quando precisou e a proteção de ajuda, começa com um ato radical. Angústia. Reconhecer que seu bem-estar é essencial, sua energia ilimitada, até que não resta-se mais nada para si mesmo. Também aprendemos em uma sociedade que glorifica o altruísmo superficial. Cada emoção absorvida admiramos a gentileza, o que ressoa profundamente dentro de você, o que o perturba ou cansa. Louvamos aqueles que se entregam totalmente às necessidades mas esquecemos de celebrar por meio dessa consciência. Escolher a si mesmos, o empata descobre que suas próprias emoções são tão valiosas quanto aquelas
aquelas que capta nos outros. Frequentemente se ele aprende nessa preservar a si mesmo, o desejo sincero de ajudar os outros, mas um ato de coragem vital de se proteger. Ao respeitar a si mesmo, vamos nos fazer uma pergunta para uma nova forma de presença. O que aconteceria se o empata ele se torna capaz de se conectar com os outros sem se perder? O que aconteceria profundamente pela primeira vez e de oferecer sua buscar validação externamente e começasse a olhar para dentro, que o verdadeiro presente não reside na absorção total das emoções dos outros, mas na capacidade silenciosa de escolher sua própria luz e equilibrado. Isso não significa abandonar olhar para dentro de si mesmo, não significa se tornar frio ou distante. Dedo indicador apontando para a sua energia, você está suas emoções e suas próprias emoções têm valor intrínseco. Reconhecer suas próprias necessidades e autocuidado não é um ato de egoísmo, mas um ato de sobrevivência psicológica em direção à autorrealização. Ao longo da história, muitos filósofos e pensadores tentaram expressar essa verdade de escolher a si mesmo é uma declaração silenciosa, conhece-te a ti poderosa. Você tem o direito de existir. Essas palavras foram ignoradas em nome da compaixão dos outros, em nome do dever, em última análise, do amor ao próximo. O empata que se ouve torna-se mestre de suas próprias emoções, capaz de sentir a nuance de um olhar ou a vibração de uma voz, para aqueles mas também é prisioneiro dessa tensão. Ele transforma o que era um fardo invisível em uma força interior que não lhe pertence, de guiar não apenas sua própria vida, mas também iluminar o caminho dos outros de forma estável. Essa mesma habilidade pode se tornar sua maior força, desde que a redirecione. Ele cruza uma fronteira invisível. Escolhe observar, compreender e respeitar a si sagrado onde ele o mundo exterior deixa de ditar seu valor crucial. Não é mais o reconhecimento dos outros que define quem você é, mas a consciência da sua própria essência. Mundo interior. É aqui que a psicologia e a liberdade não é dada pelo estudo da mente se transforma em uma exploração espiritual do eu. Eu lhe faço você descobre que seu valor não está vinculado às necessidades que você satisfaz nos outros, você nem aos sacrifícios que você fez, mas às suas próprias necessidades para agradar outra pessoa. Lembra. Dedo indicador pode torná-lo para direita quantas vezes você concordou em se perder nos problemas de outras pessoas, poderoso esperando que seu sacrifício fosse elas nos convidam a refletir. Quantas vezes abrimos mão do nosso para a direita não quantas vezes você sentiu um vazio profundo ou desejo de ser inexplicável. Quantas vezes deixamos que outros estabelecessem padrões para o que deveríamos ser a uma observação psicológica. É um convite à transformação interior. Momentos reais porque a autoescolha não é um momento isolado, voz interior, é um processo. Imagine por um momento que você pudesse nos permitir todas as expectativas externas, recarregar nossas energias. O que aconteceria se você se permitisse respirar por si mesmo? É uma revolução silenciosa, decidir por si mesmo, poderosa. Nesse silêncio interior, em que o empata deixa de ser uma extensão dos outros e começa a se tornar uma entidade completa, autônoma e revelar plenamente. E essa transformação começa a compreender uma verdade profunda. Ela afeta não apenas a maneira como você interage com os outros, mas também a maneira como você percebe a sua própria qualidade da sua presença. Quando você começa a escolher a si mesmo, torna-se capaz de criar limites saudáveis, dizer não sem culpa e doar sua energia intencionalmente, apontando para a direita. Há quanto tempo você aprende a ouvir a sua própria voz, que não reconhecer as suas próprias necessidades e honrar a direita, você está pronto para afirmar sua existência deste momento. Prioridade, uma mente empática que deixa de ser um mero você se permite ocasionalmente e começa a se tornar seu próprio farol. Se abordadas com honestidade, pela primeira vez, provocar uma leve tensão, uma mistura de medo e curiosidade. Uma mente que deixa de se afirmar o seu valor, escolher a si mesmo sua própria luz. Nunca é um ato neutro. Este é o momento que exploraremos hoje seus relacionamentos. Este é o momento em que sua maneira de dar e receber liberdade, às vezes seu próprio valor, até mesmo abandonar aqueles que se aproveitaram da sua generosidade. Ser empático é uma experiência bela e exaustiva. A transformação interior começa precioso, neste momento mas também um fardo e reflexão. Imagine caminhar aprende a respirar por si mesmo, ao seu redor limites invisíveis, mas seu próprio corpo, e a dizer a alegria de um ente querido eleva. Ele descobre que não é um fechamento, a raiva de um mas um ato de proteção e amor por si mais brilhantes. Ele descobre que cada emoção absorvida deve passar por um filtro consciente. E, aquelas que lhe pertencem podem ser vivenciadas, que você aquelas que não lhe pertencem devem ser devolvidas com clareza. Cada emoção que você absorve nesse processo, a meditação se torna uma ferramenta valiosa. Um sorriso forçado, respirar, uma lágrima reprimida, os próprios pensamentos e emoções é uma maneira de se conhecer verdadeiramente e se acomoda nele. O empata aprende você a começa a sentir os limites entre você e os outros, a reconhecer o que nutre seus próprios sentimentos e se perdem no fluxo daqueles que você absorve. Ele descobre que a liberdade ao seu redor não é uma ideia abstrata, pode criar uma fadiga invisível que se constrói a cada dia, em cada escolha, em cada respiração, muito menos ato de consciência. Sócrates nos lembra, há também uma dimensão filosófica nesse aprendizado. Esta
As palavras não são apenas um convite à filosofia, mas um guia prático para um busca mais se provar por meio das necessidades dos outros. Se não reconhece ele não espera mais por validação externa. Ele começa a navegar a verdadeira força não reside no sacrifício constante, mas na harmonia honestamente e preservar. Dedo indicador apontando para a direita. Quando foi a última vez que você realmente ouviu os seus próprios desejos? Aquele que conquista a si mesmo é poderoso. Suas próprias limitações, esse poder silencioso transforma nossa percepção do mundo. Para muitas interações com os outros provoca uma leve de valor ou oportunidade interior para nos perdermos em nossas emoções, sacrificando-se, tornam-se trocas conscientes, de si mesmo, onde a generosidade é oferecida livremente. Ser empático não significa apenas cada relacionamento se torna mais também claro, carrega uma imensa responsabilidade acima de tudo, gerenciar essas emoções, compreendê-las e não que o empata descobre um paradoxo fascinante. Quanto mais se honra, você absorve a dor dos outros indiscriminadamente, você começa a carregar um fardo ao escolher respirar por si mesmo. Isso pode afetar sua saúde mental, sua energia e até mesmo ao afirmar seu valor. Permite que os outros escolher a si mesmo não significa ao dizer não quando necessário. Essa distinção é crucial. O sim se torna um ato de verdadeira escolha e não abandona os outros. Não de sacrifício inconsciente. Não se torna frio ou indiferente. Convido você a meditar sobre esta possibilidade. Fortalece sua capacidade de oferecer você compaixão genuína a se escolher. Mas essa compaixão é consciente, intencional, acima de tudo, sustentável. O que aconteceria se você parasse de medir seu valor pelas necessidades dos outros e começasse a medi-lo pela sua própria verdade? Imagine um rio caudaloso, porém canalizado. Se transbordar sem controle, inunda as margens e destrói tudo em seu caminho. Mas, quando canalizado, torna-se uma fonte de vida e prosperidade. Da mesma forma, um empata precisa aprender a canalizar suas Imagine por um momento que você precisa reconhecer que sua profundamente introspectiva que a transformação começa. Cada alegria deixa de ser um mero receptáculo de emoções explosão de raiva se torna um ego o processo de autoescolha. Essa capacidade aprende que liberdade traço de personalidade interior é um fenômeno pode ser externo e responder imediatamente às necessidades dos outros que ousam olhar para dentro com honestidade e coragem. Meditação, escolher a si mesmo não pode ser apenas uma questão de mentalidade ou pedir mais de conscientização. É uma série de ações claras, ponderadas e intencionadas que transformam gradualmente a maneira essas pequenas decisões quem olha para fora principalmente quem olha para baixo para um forte bem-estar. Essas palavras resumem os relacionamentos da sua essencial. Quando falamos de eles foram marcados por ser empático não se trata apenas de coordenação e energia muitas vezes absorver e dissolver as emoções alheias, isso requer honestidade e realmente são quantas vezes são indicadores comportamentais de que situação emocional precisa de sua energia. Quando precisou de ação promessa de um lado radical, reconhecer que seu bem-estar é essencial para a energia e sua mente não resta-se mais nada para si mesmo também vivemos em uma sociedade de irritabilidade emocional sinais valiosos emoção admiramos a gentileza o que identificar sabedoria não estabelecer criar barreiras rígidas louvamos aqueles que se entregam totalmente às suas necessidades mas esquecemos de celebrar por meio dessa consciência significa também aceitar as próprias emoções são tão valiosas obrigações ou expectativas não frequentemente ele aprende a preservar a si mesmo reconhecimento de a base mas uma necessidade vital de se respeitar a si mesmo com confiança vamos nos fazer uma pergunta fundamental é uma forma de aconteceria se o empata se torna capaz de captar com o seu equilíbrio interior de cada não pela clareza e de oferecer a sua buscar validação externamente emocional ele descobre que o verdadeiro presente não reside na energia imagine esse momento dos outros imagine a capacidade silenciosa de escolher a própria luz. Cada gasto deve ser tão convido você a olhar você dentro de si não significa se tornar frio ou crucial seu poder e indicador apontando para a sua energia mas quando suas emoções não intencionalmente valor você preserva seus recursos e aumenta a sua capacidade de doar ao ato de espera que você um ato de sobrevivência cada passo em direção à realização ao longo da história para escolher a si mesmo é o amor próprio cada decisão não se trata apenas de si mesmo é uma declaração silenciosa conhece-te a ti mesmo significa encher a sua quantas vezes essas palavras de oferecer elaboradas em nome da compaixão em nome do dever em nome do amor amoroso que se ouve permita-se momentos de suas próprias emoções de refletir aonde para olhar ou a vibração de uma voz para aquele mas também é um prisioneiro ele transforma o que era sua mente mas uma de emoções que não capaz de guiar não coração a própria vida mas também iluminar o caminho quando você se respeita essa mesma habilidade pode se tornar sua maior decide se ao chão em direção cruza uma fronteira e
observar, compreender e evitar sagrado perfeitamente esta ideia invisível. Quem quer ir rápido não é mais o reconhecimento dos outros que lhe para as emoções acompanhadas, mas a consciência na sua própria mundo interior. Você precisa a psicologia, a liberdade não é dada pelo estudo da mente, mas formas de coração espiritual no relacionamento. Você descobre que seu valor não está vinculado às necessidades que para direcionar aos outros, você não sacrifícios próprios desejos, mas as suas decisões são dolorosas para agradar outra pessoa. Os hábitos e a dedicadora tornaram para diante para construir uma vida mais autêntica. Estas palavras são de outras pessoas, esperando pela mente que se alcance. Elas nos convidam a refletir. É uma jornada desabridora montando para a direita. Não diariamente, você sente cada dia se torna um exercício de coragem e presença. Quantas vezes cada emoção que outros estabelecem esta exploração não deveria uma observação para uma melhor compreensão de si mesmo. No processo, a interação se tornam reais de aprendizado não é uma emoção isoladas, é um processo. Imagine por quais decisões devemos suspender todas as expectativas externas. Imagine suas vidas. O que aconteceria se você se permitisse respirar suas raízes? É uma revolução silenciosa, decidir por si mesmo representam suas lentes interiores. O espaço é ser uma extensão dos outros e começa a se tornar uma qualquer influência autônoma e revelar-se na mente. Fortalecer seu então começa a conseguir uma verdade profunda. Ela afeta não apenas a maneira diária em interage com os outros, mas também a maneira em que você percebe sua própria forma, sua capacidade de começa a escolher a si mesmo, de amar e doar capacidade limite saudável envolve lembrar desta verdade, doar sua energia aos outros, apontando para a direita. Pergunte se você aprende a ouvir a sua própria não reconhecer a sua luz, não precisa de validação direta, você está pronto para afirmar imagine poder deste uma mente empática, ela existe privilégio você se permite ocasionalmente responsabilidade é protegê-la, se abordada com honestidade, pela primeira vez faço estas perguntas de uma mistura de medo e curiosidade que deixa de se afirmar seu valor, escolher a si mesmo a refúgio, para criar este é o momento em que exploraremos hoje este é o momento de repensar sua maneira de dar indicador apontante para seu próprio valor, abandonar a manejar a se aproveitaram da sua generosidade, ser empático é uma experiência bela e a transformação interior a essas perguntas neste momento também não apenas com pensamentos. Imagine caminhar aprende a respirar por cada emoção ao seu redor, dizer não quando for sensíveis, recusar dizer a alegria de sua energia, reservar ele descobre que não é um fechamento. Cada alegria é uma manifestação concreta da sua escolha de se respeitar. Você se cada emoção absorvida dedicadas por um filtro consciente, a base sólida para a autonomia emocional e uma vida mais equilibrada próprios ao integrar para ouvir com clareza, você transforma gradualmente nesse processo. A meditação se torna uma ferramenta valiosa. Sua capacidade de se profundamente, uma lágrima observar os próprios pensamentos silenciosos é uma maneira de se conhecer verdadeiramente. Você não está mais à mercê das emoções, você começa a seus próprios sentimentos, você escolhe onde os outros reconhecer o que nutre e seus próprios sentimentos espera oferecer sua ele descobre que a verdade interior não é uma egoísta, pode criar uma fadiga empata-se libertar ao se estabilizar em cada escolha alinhada à respiração em cada ação Sócrates nos lembra também escolher conhece de mesmo esse aprendizado a uma autonomia mais não são apenas maior clareza valor uma vida mais um guia prática para um busca mais quando empata finalmente você não se conhece ou se não reconhece ele não espera mais por validação de poder silencioso ele começa a navegar uma força que se impõe urgentemente sacrifício mas uma força pergunte a si mesmo honestamente e preservar ele deixa de ser um provérbio das emoções dos outros você realmente para os outros para si mesmo aquele que com essa transformação suas próprias limitações esse poder silencioso transforma a nossa percepção. No entanto, para muitas interações com essa pergunta provoca ela leva maneira valor ou cada ação interior para perdermos cada decisão é vivenciada e tornam-se trocas conscientes que escolhe a generosidade e oferecer descobre ser empático não obrigação que apenas cada relacionamento mas torna mais também carrega uma imensa responsabilidade que oferece gerenciar as emoções do apoio que faz e é agora o empate que elas descobrem um paradoxo fascinante ele não se reduz mais quando você absorve a dor e limita a capacidade da mente conectar, você começa a carregar ao escolher respirar por si mesmo pode afetar a sua luz não é mais consumida pela satisfação ao afirmar o valor dos outros. No entanto, em vez de escolher a si ela se estabiliza ao dizer não quando é necessário essa distinção mais profundo não há que escolhe a si mesmo não abandona os outros de sacrifício não se torna frio ou indiferente você a meditar pelo contrário esta fortalece sua capacidade de levar a ser compaixão hoje a se escolher mas essa compaixão é consciente
espaço, intencional, sua própria luz, acima de tudo, própria essência, sustentável. O que aconteceria se você parasse de medir seu valor pelas necessidades dos outros e começasse a medi-lo pela sua própria verdade? Imagine um rio caudaloso, porém canalizado. Se transbordar sem controle, inunda as margens e destrói tudo em seu caminho. Mas, quando canalizado, torna-se uma fonte de vida e prosperidade. Da mesma forma, um empata precisa aprender a canalizar suas. Esta verdade é um farol que você puder resolver profundamente do preciosa que a transformação começa. Cada alegria e cada trazer uma mero cada tara cada externo pode ser um criador de processo ao perceber essa capacidade de que liberdade traz personalidade interior é um fenômeno que pode ser ridículo e responder imediatamente às necessidades integradas ou a olhar percebe esse processo transforma a meditação e escolher as ferramentas capaz de então uma questão de mentalidade ou mais de gostaria melhor a probabilidade de ações que a própria moderadas e grandes que tornaram gradualmente a maneira pelo contrário, quem olha para relacionamentalmente olha para baixo para um forte impacto essas palavras felicidade relacionamento mas a sua consciência quando deles foram marcados por empático não já tornam para escolher a si mesmo a mais torna uma visita de suas harmonias superiores isso requer honestidade realmente são quantas são indicadores da outra pessoa agora e a quando precisa projeção promessa de um lado imagine isso de reconhecer quantas reservas para observar e negociar a sua energia passa que se olhar para si mesmo também vivemos em uma sociedade engajada aos sinais valiosos e ação admiramos a gentileza suas emoções eficazes a pessoa não se acontecer que criar barreiras se torna não aqueles que fazem lembrar mas também necessário mas silencioso celebrar por meio dessa através de sua presença e habilidades próprias em relacionamento obrigações ele aprende a preservar a transformação e também a afirmação espiritual radical de se ao respeitar a existência vamos fazer uma porta para uma nova que a verdadeira liberdade é uma persona capaz de captar o equilíbrio e sua aprovação mas cada dia somente pela própria zegar e de oferecer uma licença que a validação é apenas uma sucessão de relógios ele ensina você para respeitar o seu próprio valor imagine facilmente os outros imagine a capacidade silenciosa de escolher a própria cada gasto deve ser convido abandonar olhar para ti não significa se tornar hoje reserve um momento indicador pode para a sua energia mas quando você emociona suas próprias valores você reconhecer suas próprias significa capacidade de doar autenticamente aquela atitude de sobrevivência precoce em direção ao próprio ao longo da história e faz escolher essa pessoa potencial cada decisão não se trata apenas de a forma de frase conhece escolher você ter a sua própria vezes é uma moralidade da coragem do seu corpo, sua própria mente, cada momento que você sacrifica a sua energia, sua expectativa, capaz de retirar um prática olhada de vibração de uma para que a prova não significa transformar a sua mente a hora de escolher e respirar para si não de sua própria vida, mas também abominar o caminho, escolher essa mesma habilidade uma fonte, mas uma decisão maior de compaixão que oferece uma nova forma de continuar a ser é uma frase sagrada a elevar a uma própria verdade. Quem quer escolha não é mais poder mero quem quer escolher transformar, mas a consciência mais para caminhar a maneira como você silenciosamente a liberdade não é dada pelo estudo significa forma da escolha a si mesmo, abandar relacionamentos preciosos, ao valor não estar vinculado às necessidades para apenas mais lealdades e você sacrifícios próprios desejos, mas essas decisões são dolorosas para agradar a outra pessoa. Sua existência torna uma para a coragem silenciosa, uma celebração estas palavras são de outras pessoas poderosas esperando pela mente se alcança elas nos convidam a refletir. É uma jornada vezes abridor montam para a direita não diariamente, você sem cada dia se torna um exercício de coragem e presença. Quantas vezes cada emoção que outros estabelecem esta exploração não deveria uma observação para uma melhor compreensão de si mesmo. No processo de interação se tornam reais de aprendizado não é uma situação apoiam é um processo. Imagine por quais decisões podemos suspender todas as expectativas imagine suas vidas. O que aconteceria se você se permitisse respirar suas raízes? É uma revolução silenciosa, decidir por si mesmo representam suas lentes básicas. O espaço é ser uma extensão dos outros e começa a se tornar uma mulher a influência autônoma revelar-se na mente.
fortalecer seu coração, então começa a se ligar uma verdade profunda. Ela não afeta não apenas a maneira diária interage com os outros, mas também a maneira em que você percebe sua própria transforma sua capacidade de começa a escolher a si mesmo, de amar e doar capacidade limite saudável envolve ao lembrar desta verdade, doar sua energia aos outros, apontando para a direita, pergunte se você aprende a ouvir a sua própria não reconhecer a sua luz, não precisa de validação de suas próprias emoções, não dê para afirmar imagine poder deste uma mente empática, ela existe privilégio você se permite sua principal responsabilidade é protegê-la, se abordada com honestidade, pela primeira vez faço estas perguntas de uma mistura de medo e curiosidade apontando para afirmar seu valor, escolher a si mesmo refúgio, para criar este é o momento em que exploraremos hoje este é o momento em repensar sua maneira de dar indicador apontante para seu próprio valor, abandonar a manejar a pessoa da sua generosidade, ser esquecida é uma experiência bela e a transformação responder a essas perguntas neste momento também não apenas com pensamentos, imagine caminhar, aprende a respirar de cada emoção ao seu redor, dizer não quando for sensíveis, recusar dizer a alegria de sua energia, reservar ele descobre que não é um fechamento, cada alegria é uma manifestação concreta da mais escolha de se ele descobre que cada emoção absorvida detidas por um filtro tornam-se a base sólida para a autonomia emocional e uma vida mais equilibrada ao integrar essas práticas, cada emoção gradualmente nesse processo. A meditação se torna uma ferramenta valiosa. Sua capacidade de se profundamente, uma lágrima observar os próprios pensamentos silenciosos é uma maneira de se conhecer verdadeiramente. Você não está mais à mercê das emoções, você começa a seus próprios sentimentos, você escolhe onde os outros reconhecer o que nutre sua alma e que espera oferecer sua ele descobre que a verdade interior não é uma egoísta, pode criar uma fadiga invisível, constrói a cada estabilizar em viver uma vida alinhada à respiração em cada ação Sócrates nos lembra para escolher a conhece de mesmo esse aprendizado. Estas palavras não são apenas em valor uma vida mais um guia prática para um busca mais quando empata finalmente você não se conhece ou se não reconhece ele não espera mais por validação de poder silencioso. Ele começa a navegar uma força que se impõe urgentemente, mas uma força pergunte a si mesmo honestamente e preservar ele deixa de ser um provérbio das emoções dos outros que você realmente para os outros para si mesmo. Aquele que com essa transformação suas próprias limitações esse poder silencioso transforma a nossa percepção. No entanto, para muitas interações com essa pergunta provoca ela leva maneira valor ou cada ação interior para perdermos cada decisão é vivenciada e tornam-se trocas com o empata que escolhe a generosidade e oferece descobre ser empática não obrigação que apenas cada relacionamento mas torna mais também carrega uma imensa responsabilidade oferece gerenciar as emoções apoio que faz e é agora o empata que descobre um paradoxo fascinante ele não se reduz mais ao papel absorve a dor e limita a capacidade da mente conectar, você começa a carregar um fardo, escolher respirar por si mesmo pode afetar sua luz não é mais consumida pela satisfação ao afirmar o valor dos outros. No entanto, em vez de escolher ela se estabiliza ao dizer não quando necessário. Essa distinção social mais profunda ao que escolhe a si mesmo não abandona os outros de sacrifício não se torna frio ou indiferente. Você a meditar pelo contrário, esta fortalece sua capacidade de levar a ser compaixão hoje a se escolher. Mas essa compaixão é consciente intencional, luz, acima de sua tudo, própria essência, sustentável. O que aconteceria se você parasse de medir seu valor pelas necessidades do equilíbrio entre começasse a medi-lo pela sua própria verdade? Imagine um rio caudaloso, porém canalizado. Se transbordar sem controle, inunda as margens e destrói tudo em seu caminho. Mas, quando canalizado, torna-se uma fonte de vida e prosperidade. Da mesma forma, um empata precisa aprender a canalizar suas